Hoje nós vivemos nessa era da informação e por viver na era da informação a gente pensa que a nossa vida ela está privada, mas joga-se tudo ali nas redes sociais e a gente quer dar conta de tudo o que acontece nas redes sociais. Daquilo que a gente vê nas redes sociais, você diminui ali menos, numa linguagem bem jovial, seja menos, não é verdade? Por quê? Algo que incomoda muito, eu fico imaginando assim na nossa formação de caráter, essa questão da fofoca. Olha só o que acontece quando os exemplos que Deus nos dá, tão interessante. Aqui em Gênesis capítulo 9, no verso 20 em diante, diz assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar a vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os teus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Olha só, pessoal, quando a gente para pensar nessa ideia dessa exposição, às vezes, massacrante ali das redes sociais, a gente tem visto alguns irmãos excedendo naquilo que compartilham. Aqui, um homem pecou, um homem de Deus pecou, um homem que era a tipificação crística aqui para aquele povo na época. Ele foi o salvador ali da raça humana, ele foi o escolhido de Deus, era um homem que ouviu Deus, ele recebeu direções, como construir a arca, o que fazer, vai chover, até então na terra não havia chovido. Era o cara Noé aqui. Só que aí ele errou, ele cometeu um erro. Só que aí o seu filho mais novo, Cã, talvez mais imaturo, meninão, moleirão e tudo. Esse menino colocou lá no Facebook, colocou lá no Instagram, colocou no Twitter, ele fez vídeos ali para o YouTube divulgando o erro do pai, a nudez do pai. O pai errou? Errou. Ponto. Ele errou? Errou também e ponto. Agora, quando nós erramos e nós ali nos lançamos a esse erro, a gente tem que aprender aqui que, primeiro, Noé errou, o seu erro foi ter se embriagado, ficado nu ali, exposto à sua vergonha diante ali da família e dos filhos. Ou seja, a sua integridade de vida não é garantia contra o pecado. Apresentamos também aqui o erro de Cã, que eu já falei, que foi o quê? São dois erros que ele cometeu, a omissão e a zombaria. A omissão aqui foi porque ele saiu e contou aos seus irmãos, ele não protegeu seu pai. E também a zombaria foi o quê? Que ele não teve respeito ao seu papai. Aí a gente vai ver que alguns outros pequenos resultados, eles redundam em bênçãos para nós. Às vezes, aqui os seus filhos, Jafé e Sem, eles pegaram ali os panos, andando de costas, eles foram para cobrir a nudez do seu pai, para não olhar, para eles não serem contaminados, talvez com julgamentos, para eles não serem contaminados com percepções, opiniões pessoais, valores pessoais, sociais, que hoje a gente faz usando ou valendo-nos da internet, valendo-nos das redes sociais. Se você não gosta de alguém, se você tem alguma dificuldade com o procedimento de alguém, não siga aquela pessoa. Não entre na rede social de outro só para malhar. Isso é um erro. Talvez isso é descobrir o erro do outro.
Eu não estou falando aqui de que cobrir é passar a mão na cabeça do outro. Esse encobrir que esses meninos fizeram com a nudez do seu pai, significa trazer a linha de volta, significa consertar ali, ajudar a consertar o erro. Muitas vezes nós temos que ser mão de ajuda e não dedo de acusação. Nós temos que oferecer soluções e não problemas. E isso porque eu falo, porque nós vivemos numa comunidade terapêutica. Ou a igreja não é isso? A igreja, ela é uma comunidade terapêutica. Um doente que ajuda outro doente, que é ajudado por um outro doente. Assim nós somos. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós erramos. Agora, cuidado! O pecado do outro não é maior do que o nosso. Exatamente. Para Deus não tem pecadão nem pecadinho. Para Deus é pecado. Consequências são diferentes? Sim. Mas aí é que está. Então isso não me dá o direito de questionar o pecado do outro, sendo que eu não olho para o meu próprio. Aqui esses meninos, Sem e Jafé, eles foram abençoados porque as suas atitudes, elas romperam com essa tendência natural de expor. Quem é chamado na Bíblia de acusador? Quem é na Bíblia chamado de sagaz, sutil, ardiloso? Quem? É o nosso inimigo. Por que a gente vai herdar essas características dele? Tão interessante, não é verdade? Então, hoje, querido telespectador, que na sua vida, assim como na nossa vida, tem que ser assim, uma decisão. Chega de fofoca, chega de dar conta da vida dos outros. Se não for para ajudar, se você não for lá para encobrir, não é passar a mão na cabeça, for lá para encobrir o erro do outro, se você não pode ajudar, não atrapalhe. Não torne público aquilo que era para ser apenas pessoal. Então, hoje, desenvolva a sua história, desenvolva a sua relação com Deus de uma maneira saudável e que você seja saudável para o corpo. Amém? Então, aprendemos aqui com esse texto do nosso querido Noé, uma experiência que ele viveu junto dos seus filhos e onde nós vimos que temos que dar um basta na fofoca. Esse é um cuidado que a gente tem que ter com a nossa vida, com o nosso procedimento, porque como Carol falou no início, a língua é um pequeno pedacinho do nosso corpo, mas ela pode ordenar tudo. Amém? Então que você seja abençoado nesse dia, que consigamos domar esta língua e assim fazer da nossa boca uma fonte que só jorre água doce. Não dá para jorrar água salgada nem doce, que seja apenas doce. E lembre-se, o dedo tecla do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Os olhos veem daquilo que a mente quer registrar e ela está cheia. Então vamos ser santos até diante das coisas que a gente coloca diante dos nossos olhos. Amém? Vamos orar? Deus, por essa palavra, eu quero aqui abençoar a vida dos meus irmãos. Assim como eu peço a tua bênção sobre a minha vida, pedindo que o teu Espírito Santo, que em mim habita, que habita neste querido que nos assiste agora, que nos ajude a controlar, a frear, refrear a nossa língua, para que a nossa língua, ela tenha sim, de fato, esse poder de abençoar, mas nunca, Deus, de amaldiçoar. Que sejamos íntegros, sejamos inteiros para a glória do teu próprio nome. Eu abençoo o nosso telespectador, abençoo, Deus, a nossa nação, abençoo, Deus, a nossa Rede Super, em nome de Jesus. E eu também faço uma oração, abençoando aqui a Margarete, que completa mais um ano de vida, o tio GG, que também hoje faz mais um ano de vida. E eu quero, Deus, nesta hora, lançar bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.